pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast veio o quê? Debater os tapas da vida, que não são nada legais às vezes, um pouco sensíveis, mas também tem muita diversão. Eu sou o Titi Menezes e semanalmente eu trago aqui convidados incríveis para debater os tapas da vida, que às vezes é um caminhão que passa aí por cima de você. Comente aqui qual é o seu perrengue da semana. E hoje eu tenho uma convidada muito incrível com um tema super especial. Então bora lá para as apresentações. Essa lindeza, ela é advogada, ela é mestre em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, em Direito de Segurança Nacional com distinção pela Georgetown University. Então a convidada ficou um tempo aí fora para se especializar e melhorar aí algumas coisas. Ela é especialista em Direito Militar pela Escola Paulista de Direito, em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra. Ela tem bacharel também pela Universidade Católica de Santos em Comunicação Social. E olha que legal, porque ela fez essa primeira graduação, aí ela viu os tapas da vida aí, deram dicas para ela, e ela foi estudar o direito, onde ela se encontrou, e talvez ela afirme que ela se realizou. Bom, e ela também, além de tudo isso, gente, ela é mãe, aí por si só já é um grande caos. Ela tem 2 filhos que exigem muito dela, mas são os amores da vida. Ela é esposa, ela é professora, então pensa numa mulher que rala muito o tchan. Eu não sei nem que hora que ela acorda, nem que hora que ela dorme, gente, porque é muito trabalho mesmo. Então ela, por favor, ela rala muito tchan mesmo. E a gente vai debater aqui um tapa super legal, porque ela tem especialização em direito digital. Então bora pro tema, que é o tapa do direito digital. Sabe aquela coisinha, aquele aplicativo gostoso que você faz o download, que você aceita ali coisas e não lê o termo? Pois é, esse é o tapa da vida de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Roberta Lopes da Cruz Antônio. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui presente. Cara, eu tô muito feliz com essa professora do direito digital. Primeiro, eu tô encantado com você, parabéns, convidada. Muito obrigada, fico muito feliz com o convite, com a oportunidade. Vamos falar aí um pouco sobre esse campo que é um pouco sombrio ainda, mas que é muito revelador. Comente e aí. Promissor, né? Não, com certeza muito promissor e bem polêmico o seu segmento. E você tem várias especializações que eu vou... Gente, vou deixar aqui nos comentários toda a formação acadêmica e profissional dessa mulher incrível, porque ela realmente rala o tchan. E, Roberta, como que você foi parar nessa parada? Vamos lá, então, né? Você falou muito bem, eu fiz uma graduação primeiro em comunicação social, quando eu estava indo para o último ano, muito provocada pelos professores que diziam, você tem um jeito para direito, você vai fazer direito. Eu dizia, eu não vou fazer direito nunca. Eu falei, bom, que tal, né? Quem sabe? Às vezes, eu sou um pouco teimosa, mas às vezes é bom a gente ouvir as pessoas, né? E de vez em quando elas acertam. E eu falei, por que não? Vou pro último ano, eu faço um vestibular, termino essa faculdade à noite, começo uma outra de manhã. Se der certo, eu continuo essa outra de manhã. Se não der certo, eu sigo no caminho que eu já tô. Adoro isso, mudanças. E aí, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo cada vez mais, a gente não deve ter medo de mudar, né? A qualquer momento, essa questão de transição de carreira, às vezes virar a chave completamente. Eu digo pra todo mundo, eu tive uma amiga que esses dias fez uma transição também de 180 graus, e eu falei, a vida passa muito rápido pra gente não ter coragem de tentar viver o que faz a gente feliz. Dá esse tapa na câmera ali, por favor. Agora. Né? Se você não tá feliz, agora é a hora de você ir atrás da sua felicidade. E não que o trabalho seja a felicidade, mas que você faça algo que você tenha prazer em fazer, né? Que fica mais leve, eu acho que fica um pouco melhor dessa maneira. Bom, fui fazer direito. De fato, me encontrei no direito, saí da graduação, já emendei no mestrado em Filosofia do Direito na PUC de São Paulo, fiz essa pós acumulada com Direito Militar, porque assim que eu saí da graduação, eu servi 3 anos na Marinha do Brasil, como oficial da Marinha, e fui especializar em Direito Militar, porque era uma coisa que a gente não tinha na faculdade e precisava para poder trabalhar bem, né, ter esse conhecimento. E aí, depois que eu terminei meu mestrado, eu casei e meu marido foi designado para uma missão no exterior e eu acompanhei e falei, bom, e agora, né? Não vou ficar sem fazer nada, porque na minha vida eu nunca fiquei sem fazer nada. Muito pelo contrário, eu sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso talvez eu seja muito apaixonada pela vida e gosto de fazer tudo, de viver intensamente. E eu falei, vou fazer alguma coisa lá. E quando eu cheguei, eu comecei a pesquisar cursos interessantes. Eu queria estudar para concurso público, mas meus professores falaram, cara, você já tá aí, né? Você já tá com casa, comida, roupa lavada, já tá instalada. Por que você não estuda do que você pensar depois em fazer uma especialização no exterior, tendo que bancar tudo isso? Você já tá aí.
Eu falei, é verdade, vou aproveitar. E aí, fiz esse mestrado na Georgetown University em Direito da Segurança Nacional. Durante o mestrado, eu fiz um crédito, que a gente chama, né, uma matéria, em inteligência, né? Então, essas questões mesmo Tomem nota, crianças. de inteligência, de espiões e do que como os estados estrategicamente tomam decisões. Tipo tal. FBI. Tipo FBI, CIA, Ministério da Defesa, essas coisas, né? E, enfim, Cara. NSA, MIT, esse pessoal todo, assim. E muito legal, era um crédito sobre reforma da inteligência norte-americana. Depois dos atentados do 11 de setembro, eles tiveram que fazer uma grande reforma, porque os atentados foram uma grande falha de inteligência. E quando eu comecei a fazer essa matéria, havia uma grande discussão sobre privacidade. Porque hoje em dia, porque o que acontece? Quando houve esse grande problema, esse boom dos atentados, das Torres Gêmeas e tal, percebeu-se que era uma falha de informação e de comunicação entre agências. Então, eles perceberam que deveria haver mais comunicação entre agências, interagências, para que houvesse mais acesso a dados. E eles perceberam que se houvesse uma comunicação melhor entre CIA, né, CIA e NSA e FBI, eles teriam conseguido juntar as pecinhas e teriam prevenido esse atentado gigantesco e que foi, né, uma coisa até reputacional muito ruim para os Estados Unidos, porque mostrou uma fragilidade que até então eles não tinham, né? E aí começou a se discutir a privacidade. Por quê? Porque quando se abriu isso para que as agências tivessem muito acesso, então, a dados, teve aquele vazamento do Snowden, do Edward Snowden, que revelou que era um agente da NSA e revelou que o governo passou a coletar metadados, mas de muitos cidadãos, até de chefes de estados de outros países, como foi o caso do Brasil e da Alemanha, né? Então, tanto a Dilma Rousseff quanto a Angela Merkel tiveram dados obtidos pelo governo americano, porque era um momento em que eles estavam reunindo muita informação mesmo, mas como uma reação aos atentados do 11 de setembro. Então, dá para afirmar que isso foi estopim da fragilidade de sistemas globais? Isso foi o que mostrou como havia Olha esse, hein? um acesso desmedido e desnecessário, excessivo a dados, né? E como isso pode prejudicar o cidadão. Porque a gente tem uma expectativa de privacidade sobre determinados atos da nossa vida, né? É um direito fundamental aqui, nós no Brasil, o direito à privacidade, o direito à intimidade. Então, a gente tem uma expectativa de que não tem alguém pretendendo coletar metadados ou ouvir as nossas conversas telefônicas, nossas mensagens. Tanto que hoje em dia uma coisa que o WhatsApp vende como uma grande estratégia de mercado é que quando você baixa o aplicativo aparece Criptografado, né? Criptografia de ponta a ponta, que meu WhatsApp é em inglês. Mas é isso, criptografia de ponta a ponta. Pra dizer pra você, olha, fica tranquilo, o que você falar daqui não vai sair daqui. E eles já foram condenados esse ano à indenização milionária, o WhatsApp, porque não cedeu acesso à justiça em casos até bem polêmicos. A gente pode chegar lá daqui a pouco nessa questão. Gente, essa mulher tem muito tapa. A gente só começou a abrir a caixa de Pandora. Mas eu sei que aí, com esse negócio todo do vazamento, percebeu-se que então estava tendo muito acesso a dados, então a gente precisa controlar isso aí. E aí a União Europeia veio com o GDPR, né, que é o General Data Protection Regulation, é um regulamento geral de proteção de dados, e o Brasil, na onda da União Europeia, aprovou então a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o nosso instrumento aqui que devolve para o cidadão a titularidade dos seus dados pessoais. Porque hoje em dia você chega na farmácia para comprar um medicamento e ele só não pergunta a cor dos seus olhos, a cor da sua roupa íntima, porque de resto você tem que dar RG, CPF, endereço, telefone, e daqui a pouco você de repente recebe um SMS de um medicamento que você usa, contínuo, que tá na promoção. Você fala, opa, nossa, que sorte, olha só, chegou pra mim aqui um WhatsApp, um SMS, que esse medicamento vou passar lá pra comprar. Isso não é por acaso. Comente se é sorte, né, pessoal. Isso não é por acaso, isso é porque está sendo criado um perfil seu. Então, quando você dá o seu CPF na farmácia e você ganha um desconto, você não tá ganhando algo, é uma moeda de troca. Você tá cedendo um dado seu em troca de um desconto. Então, é como se você estivesse vendendo um dado seu. Mas... É legal enfatizar isso, que dados são dinheiros. Valem, né? Houve um momento até que se falava que os dados são o novo petróleo, né? Agora já tem quem refute essa tese, mas o fato é de que eles valem dinheiro de fato. Porque você perfilizar, se você criar um perfil de pessoas e vender para uma determinada empresa que precisa de pessoas com aquele perfil para anunciar o seu produto, isso vale muito. Porque ela já faz um marketing direcionado para consumidores potenciais. É muito melhor do que ela perder tempo com pessoas que não têm o menor interesse sobre o produto dela. E isso não é que seja errado fazer isso. É errado fazer isso sem que o titular do dado, sem que o cidadão tenha conhecimento.
e consinta com isso, né? Então, se eu tô cedendo os meus dados, mas eu tô consciente, isso é uma decisão livre, informada, inequívoca minha, tá tudo bem. O problema é que isso acontece de uma maneira muito mascarada, né? E, por vezes, com uma retribuição financeira. Então, esse é o grande problema, né? A gente teve agora no início do ano uma empresa de inteligência artificial que estava coletando a íris das pessoas, né? E se você permitisse que coletassem sua íris, você ganhava um valor lá em bitcoins, acredito que R$750, ou uma coisa nesse sentido. Comente aqui se você foi parar naquela fila. Pois é. Aí as pessoas diziam, nossa, mas R$750 pela minha íris? Claro que muita gente autorizou, né? Entrou lá naquela fila para ganhar os R$750. E poucas pessoas vão ter o juízo crítico de dizer, mas por que a minha íris vale isso? Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai dizer, olha, para você poder, nesse contexto, ceder seus dados pessoais, e a sua íris é um dado pessoal, porque te identifica, você tem que fazer isso de forma livre, consciente, informada, inequívoca. Como que é livre se estão me remunerando por isso? Num país onde a gente tem tanta desigualdade social, onde muita gente não consegue fechar a conta do mês, R$750 ajudariam muito. A gente vai dizer que é uma decisão livre ou ele está sendo induzido a isso em troca de uma remuneração? Olha que tapa gostoso. Aí eu tenho dados aqui super trágicos do Brasil. Nós somos o segundo país com mais crimes cibernéticos do mundo. Segundo aqui a pesquisa do Kaspersky de 2023, 96% dos usuários não leem os termos do uso de aplicativo. Eu acho isso muito impactante, porque a gente é só ok, aceitar. E em 2024, 1 em a cada 4 brasileiros sofreu algum tipo de tentativa de golpe. São dados assustadores. Assustadores. Você sabe que você foi num ponto crucial na faculdade onde eu dou aula esse semestre, na matéria de Direito Civil e Digital, a gente fez um trabalho com os alunos sobre termos de uso, para eles analisarem as cláusulas desses termos de uso, né? Que a gente brinca muito que é não li e aceito, né? Vem escrito li e aceito, termos de uso, mas na verdade é não li e aceito, porque ninguém lê, não tem como a gente ler, né? 20 páginas lá para baixar um aplicativo que eu tô precisando usar agora, então não tem cabimento. Então, a forma como isso é apresentado já é uma forma que não é muito convidativa. A linguagem que é usada é uma linguagem técnica, que muitos, então, não vai fazer muita diferença ler ou não, porque não vão entender. Uhum. Se você não tem conhecimento jurídico, você não sabe se existem ali cláusulas abusivas. Então, realmente é algo difícil e eu acho que não deveria ficar isso ao encargo do cidadão. Eu acho que as nossas autoridades têm que regulamentar melhor um controle sobre isso, pelo menos com grandes plataformas, né? Então, se você pegar as grandes plataformas de hoje em dia, que eu não vou citar nomes, mas vamos imaginar aplicativos daqueles que muitas pessoas possuem, por exemplo, de streaming, de rede social, de músicas. Todos eles têm cláusulas abusivas. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque, assim, é cláusula que, por exemplo, renuncia à jurisdição brasileira numa relação de consumo, que é coisa totalmente absurda. É cláusula que te dá um prazo, por exemplo, de 1 ano para você reclamar qualquer questão contratual. E a gente tem lei que traz prazos prescricionais. Então, não pode um contrato dizer, olha, se você não reclamar em 1 ano, você está abrindo mão de reclamar depois. Então, assim... esses termos de uso, eles, em regra, trazem cláusulas que não se aplicariam aqui, que são totalmente nulas, mas que o cidadão, muitas vezes, não tem nem conhecimento de que aquilo é abusivo, né? Nossa, e é assustador quando você coloca dessa maneira, né? Porque fica muito conivente da gente aceitar ali o ok, check, tá ali no seu celular agora, rodando o seu aplicativo, e você está sendo lesado de alguma forma. E como que você não vai concordar com os termos de uso, né? Porque Exato. Assim, aí você não usa o aplicativo. Porque se você não concordar, você vai discutir. Uma grande empresa, uma big tech, olha, eu não concordei com essa cláusula aqui, ela me parece abusiva. Não tem o que fazer, né? Então, ou você concorda, já que você vai ter que concordar, você fala, pra que eu vou ler? Tem que concordar mesmo, né? Então, é um problema. E hoje, internet ainda é terra de ninguém? Ou a gente consegue puxar, olha, gatilho esse, hein? A gente consegue puxar algumas discussões para se proteger. Tá muito boa. Internet não é terra de ninguém. Tomem nota, crianças! Não é. Não pode ser. Claro que a gente tem o Marco Civil da Internet, né? Que é uma lei de 2014, a 12965, que foi uma lei que veio regulamentar o uso da internet no Brasil. Isso é muito bom. Temos países que não têm uma lei semelhante e isso nos traz alguma segurança, algum conforto, né? Eu fiquei aliviado como pessoa civil aqui. E recentemente, agora, tem uma semana mais ou menos, o STF julgou uma inconstitucionalidade parcial de um artigo do Marco Civil da Internet. O que isso significa, né?
que o Supremo Tribunal Federal falou, olha, a gente tem uma responsabilidade que essas grandes plataformas, que a gente chama lá na lei de provedores de aplicação, então esses sites, esses aplicativos, eles não são obrigados a tomar medidas preventivas de coibir abusos e ilegalidades. Então, por exemplo, se eu difamo alguém na internet, eu xingo, humilho, constranjo, o aplicativo é obrigado legalmente a fazer alguma coisa? Segundo o Marco Civil da Internet, não. A menos que venha uma ordem judicial que diga, remova este conteúdo. Então, ele fica numa situação realmente muito confortável, porque ele não é obrigado a fazer nada, a menos que venha uma determinação judicial obrigando ele a fazer. Claro que a maioria dessas grandes plataformas, elas têm o que a gente chama de políticas da comunidade. Então, elas têm umas políticas que são contratuais comigo, que ela vai dizer, olha, se você abusar disso aqui, eu posso remover o conteúdo, posso suspender você como uma punição, mas daí vai do juízo de valor dela. Então, tem muitas vezes que você denuncia alguma coisa e eles não removem porque eles entenderam que não violou as políticas da comunidade. Você fala, isso aqui é flagrantemente ilegal. Mas é uma questão contratual e o juízo de valor é deles. Quem vai julgar são eles. Para que eles sejam obrigados por uma decisão judicial, para que eles sejam obrigados, né, por um terceiro, só mediante decisão judicial. Ou então, se for um conteúdo de nudez ou de ato sexual não consentido pela vítima, aí uma mera notificação da vítima, eles já seriam obrigados a excluir. Mas tirando essa possibilidade, nas demais, qualquer outra situação, só com determinação judicial. E o Supremo Tribunal falou assim, olha, eu acho que tá um pouco livre demais isso, porque... Então, eu coloco uma situação ali claramente vexatória de alguém, claramente difamatória, eu acuso alguém falsamente de um crime, por exemplo, e até que essa pessoa consiga procurar um advogado, contratar um advogado, ajuizar uma ação, pedir uma liminar, o juiz dá a liminar, a empresa ser oficiada para cumprir essa liminar, aquele conteúdo vai ficar lá. E na internet, aquela história, o print é eterno. Você colocou o conteúdo lá, alguém printou, por mais que você remova depois, aquilo vira vai uma bola de neve. Vai sobrevivendo, porque daí compartilha no WhatsApp, naqueles grupos e tal. E por mais que já tenha sido desmentido o conteúdo, fica aquela, né? Vem aí a fake news, gente. Aí a gente consegue entender aqui uma base então, de onde vem a fake news. Nem tão lá, nem tão cá, né? A gente não quer aqui incentivar jamais censura, né? Isso seria péssimo. Para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para o debate livre, para a sociedade pluralista mesmo se manter assim, com uma divergência de opiniões e a gente convivendo assim, democraticamente. Mas você também não ter controle algum não é bom, né? Porque permite que situações ilegais se perpetuem, que é o que tem acontecido atualmente, é o que parece que a gente espera que se busque coibir. Então, não é terra de ninguém, eu adoro enfatizar isso, é um ponto muito bom. Pode dar esse tapé assim, arregaça. Apesar da gente não ter, por exemplo, agora ainda com relação à inteligência artificial, a gente não tem uma lei que regulamente a inteligência artificial no Brasil, que já é uma realidade, todo mundo usa. E a gente tem aí um marco regulatório da inteligência artificial ainda tramitando, que é o projeto de lei 2338 de 2023, mas sem uma expectativa, muita expectativa da população, do meio jurídico principalmente, mas sem uma expectativa concreta de uma data para aprovação. Então, mas não é porque a gente não tem esse marco regulatório da IA que as pessoas podem usar a IA como se não houvesse amanhã. Porque o nosso país tem leis. Então, a gente pode, por analogia, buscar a Constituição Federal, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, e se amparando nessas legislações já existentes e vigentes para desenhar limites ali para essa relação. Agora, é sempre melhor quando a gente tem uma lei que seja concebida, desenhada para aquele ambiente, que tem situações peculiares, né? Nossa, sobre IA, né? Eu consumo muito IA, eu acho que dá para a gente melhorar. Se a gente pode usar o recurso a nosso favor, vamos usar de fato isso. Quando você traz dados Brasil, então, duas perguntas. O Brasil, então, a gente pode afirmar que é um país que está indo bem com relação a leis de LGPD e leis aí de direito cibernético. E sobre IAs, eu já conversei isso inclusive com amigos, a gente entende que qualquer conteúdo de IA deveria ter uma certificação, um selo ali, para que as pessoas, logo de cara, tipo, é uma IA. Com certeza. Transparência, ética, compatibilidade com direitos humanos. A gente espera que o marco regulatório da IA traga tudo isso de uma maneira muito regulamentada. Mas enquanto a gente não tem isso, a gente já pode se basear, por exemplo, na nossa Constituição Federal, que já traz todos esses direitos fundamentais, né, de
respeito à privacidade, dessa questão da dignidade da pessoa humana e assim por diante. Então, essa questão da transparência, de quando a IA é usada, isso ficar muito claro de que aquele produto foi criado por IA, de que aquele material foi gerado por IA, eu acho que isso é imprescindível para que a gente possa continuar tirando um bom proveito da inteligência artificial, em vez de a gente se tornar refém de um futuro incerto, né? Da gente não saber mais discernir o que é verdade e o que é produzido. Então, isso é muito importante. E isso mostra até a boa fé de quem está produzindo e divulgando esse conteúdo, de mostrar, olha, eu não quero enganar ninguém aqui. Isso aqui foi criado, isso não existe na realidade, foi criado por IA e tá tudo bem. A gente tem que extrair o melhor uso das tecnologias, né? Não é aqui defender também que IA não é bom. Não, é ótimo, é uma baita ferramenta. Comete aqui se você usa, eu uso muito. Então já temos países bem desenvolvidos que estão apostando fortemente em introduzir IA nas escolas para que os seus estudantes cresçam sabendo se valer disso, mas fazer um bom uso e não crescer dependente. A gente sempre fala que a IA, ela não deve substituir o ser humano, ela deve apoiar, auxiliar, mas tem que ter alguém por trás ali, tem que ter o fator humano por trás para até checar a informação, porque a IA alucina. E de vez em quando ela traz um retorno de algo totalmente bizarro. Então, se você pretende usar a IA para abordar um assunto que você não domina, é perigoso. Porque você vai acreditar naquele conteúdo como se ele fosse verdadeiro, e às vezes ele não é. Então, o ideal é que você use a IA como um apoio, como um suporte para um assunto que você domina, para te ajudar a aprimorar um conteúdo, mas sempre checando se tá tudo bem ou se ela deu uma alucinada, porque isso acontece. Checar as fontes, né? E isso acontece não raras vezes, né? A gente já tem no judiciário casos de advogados que foram condenados a pagamento de multas, por exemplo, foram até denunciados no Conselho de Ética na OAB porque usaram a IA para fazer uma petição, por exemplo, e pediram, olha, me traz um exemplo de o que a gente chama de jurisprudência, né? De um julgado, de um tribunal. E a IA inventou um julgamento e ele usou no processo. E aquele julgamento não existe. Meu Deus! Era uma grande alucinação da IA e isso é quase uma má-fé processual, né? Porque você tá falando pro juiz, olha, o que eu tô pedindo tem amparo aqui nos tribunais, ó, já existe um julgamento assim. Aí o juiz vai olhar e vai dizer, peraí, mas que julgamento é esse? Não existe. A IA criou. Então, nossa, que vergonha também de pegar documentos assim. Quando você produz, por exemplo, um conteúdo acadêmico, às vezes você pede, puxa, a BNT, né? Quem gosta de fazer... Comente aqui, pessoal, quem gosta citações no tipo ABNT num trabalho acadêmico. E aí você fala, cria aqui uma citação para esse livro no padrão da BNT. Às vezes, ela se engana. Então, pode ser que você possa estar cometendo, né, nossa, olha, que da hora que é o programa, né? Porque um tapa puxa o outro. Você é professora. Sim. Então, o que você deve ver de barbaridade? Eu falo isso com bastante... Alunos lindos. Eu falo isso com bastante propriedade, assim. Citação a artigo de lei que não existe. A galera faz mesmo. Porque se apoia e acredita naquele conteúdo e copia como se fosse uma verdade absoluta, e não é. Então, você pode usar para auxiliar sua pesquisa. E quais são as leis que tratam desse tema? E a IA vai te devolver. Acesse as leis e veja se de fato elas tratam disso, né? É um pequeno trabalho, assim. Poxa, a IA já adianta tanto a sua vida. Você não vai ter que olhar livro, você não vai ter que, né, ali tentar no Google pincelar o conteúdo que te interessa. Ela já está indo ali no foco. Não custa nada você fazer também a sua lição de casa. Não custa nada, checar gente. se aquela informação é verdadeira. Porque não, raras vezes, não é e fica muito feio. Nossa, aqui faz parte de uma geração que sempre, eu lembro dos meus pais falando e professores também, tipo, tá bom, mas qual que é a fonte? E eu cresci com meu pai falando isso pra mim, pra minha irmã, assim, parentes, primos. Tá bom, mas qual que é a fonte? Mostra pro tio qual que é a fonte. Então eu levo muito isso comigo a sério de fato. Tipo, quando vem uma notícia, uma fake da vida aí que a gente tem milhares nos grupos. Tá bom, tia, qual que é a fonte? Quem escreveu isso aí? De onde veio essa parada louca? Veio da sua cabeça de um IA ou você de fato pesquisou? Isso pra mim assusta. Até porque a gente tá chegando num ponto em que a gente não consegue mais distinguir de maneira muito evidente o que é verdade e o que é mentira, né? O que é produzido, o que é um deepfake produzido por IA, um conteúdo totalmente falso, e o que realmente aconteceu. Eu falo, às vezes, eu dando aula, até brinco e dou exemplos de situações que acontecem comigo. Às vezes eu tô em rede social e vejo uma campanha para ajudar uma criança, tal, que tá passando por uma questão de saúde. Aí você fica naturalmente, né, a maternidade, principalmente, desperta esse olhar, assim, mais solidário na gente, com relações envolvendo crianças. E aí você para e assiste, aí dali um pouco,
a foto da criança num hospital e no fundo tá escrito em inglês, depois no outro tá escrito em outra língua, você fala, estranho isso. E aí você vai ver que é um conteúdo totalmente produzido. Outro dia eu vi um conteúdo de um vídeo de uma atriz de Hollywood bem famosa e ela contando que ela era filha de artistas famosos e que a mãe foi abandonada pelo pai e tal. E eu, sem brincadeira, fiquei uns 2 minutos presa naquele vídeo, porque eu falei, gente, não sabia é um canto da dessa sereia. história dessa atriz famosa que viveu tudo isso, que o pai era ator e a mãe também, a mãe abandonou a carreira pra cuidar dela e tal. E aí, quando ela ganhou o Oscar, ela quis dedicar à mãe, porque ela queria devolver aquilo. Eu falei, nossa, que envolvente. E aí, dali um pouco, parei. Sabe quando você tem um instante de racionalidade? Eu falei, peraí, mas essa história tá tão estranha. Ela é tão famosa, ela é tão conhecida. Como é que isso nunca veio à tona? Aí eu falei, peraí, eu vou assistir esse vídeo de novo, por Deus. Vou assistir esse vídeo de novo e vou olhar pra boca dela. E aí a gente vê um pouquinho pixelizado em volta da boca, naquele movimento um pouco mais robotizado, que era um deepfake, era um conteúdo totalmente alterado de uma entrevista que essa atriz deu, onde usavam a voz dela, o vídeo dela, e manipulavam a boca para acompanhar essa fala que nunca partiu dela. E aí eu falei, vou olhar os comentários, eu adoro olhar os comentários. Comente aqui, gente, os comentários são excelentes. Qual é o feedback da população pro que tá comentários. acontecendo, né? Do caos. A minha distração antes de dormir é ver os comentários a posts absurdos. E aí eu falei, vamos ver o comentário da galera, né? E assim, um total de 0 pessoas dizendo, gente, CIA, isso é fake, isso é produzido, cuidado. Elas dizem, nossa, mas realmente isso é muito importante, a gente devolver para nossos pais e reviver a história, não sei o quê. Então todo mundo envolvido, geral ali envolvido naquele conteúdo totalmente falso. Então se isso envolve, assim, pessoas que fazem uso constante de redes sociais, etc., isso pode pegar qualquer pessoa. Então, a gente tá numa trincheira onde a gente tem que começar realmente a desconfiar de tudo que a gente recebe, né? Porque cada vez vai ser mais refinado essa quase imperceptível. Os pés já melhoraram, os pés e mãos estão quase perfeitos. Isso, que antes a gente olhava, tinha todos os dedos. Tinha 3 dedos, agora não, tem Não. Então, a gente tem que buscar, assim, outras maneiras de checar se aquela informação, de fato, procede antes da gente sair compartilhando fake news, por favor, né, gente? Nossa, um grande tapa esse. E você tem visto, pegando em questão de crimes, que nos últimos 2 anos com IA, algum crime que não era comum passou a ser comum? Você assim, olha só que a galera vem com golpe aí. Veio aí muitos golpes de novo? Crimes, por exemplo, contra a honra, principalmente de mulheres, esses nudes que absurdo. Criados, né? Então, às vezes até tem uma situação de uma pessoa que compartilha fotos íntimas com seu parceiro, e aí depois termina por vingança, tem o chamado, a gente chama no direito de revenge porn, né? Que seria pornografia de vingança, que é crime, porque expõe a intimidade da pessoa, enfim. Pode ser um crime contra a honra, mas hoje em dia não é só mais essa situação, mas a situação de você manipular uma imagem de uma pessoa que está devidamente trajada e criar um nude falso da pessoa e sair espalhando por aí, né? A gente tem situações aqui no Brasil de estudantes de escolas particulares no Brasil que foram expulsos porque criaram esses fakes das garotas da sala, todas nuas, com IA. E não era real. Meu Deus do céu. Isso, comente aqui isso os é absurdos. muito grave, porque quando a gente fala de indivíduos que estão em formação, isso causa um constrangimento, isso causa um sofrimento, um abalo psicológico que nem todo mundo sabe lidar. Então, a gente teve, sim, a gente tem um aumento exponencial dos crimes digitais, e a IA, ela, quando não usada para o bem, ela facilita o cometimento desses crimes porque ela dá uma aparência de realidade para situações totalmente falsas. Então, a nossa legislação tem corrido atrás para tentar tipificar, ou seja, criar novos crimes para que eles se adequem a esse meio digital. Porque, por exemplo, crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, por exemplo, eu exponho, minto, constranjo uma pessoa ou humilho ela numa rede social, por exemplo, ou acuso ela falsamente de um crime, isso já é previsto como lei. O problema é que quando isso acontece, por exemplo, aqui entre nós, isso tem uma repercussão. Quando isso acontece numa rede social e eu te xingo numa rede social, a repercussão disso é muito maior. Então, eu queria aplicar a mesma pena para um crime que é praticado aqui no meio ambiente físico, porque acontece no meio digital, é bem injusto, porque a repercussão lá é muito maior. Então, a gente tem corrido muito atrás de tentar criar leis
para adequar esses crimes ao meio ambiente digital. E o grande protagonista nisso, né, quem lançou isso, quem abriu esse caminho pela primeira vez foi a Carolina Dickmann, que teve lá um dispositivo seu invadido, com fotos íntimas vazadas. E quando ela registrou o boletim de ocorrência e tudo, era possível punir lá essa questão do crime contra a honra e tal, mas a invasão do dispositivo dela não era crime. Então, a invasão de dispositivo informático não era considerado crime, porque era algo relativamente novo, né, no país. Então, foi a lei Carolina Dickmann que introduziu no Código Penal um artigo que torna crime a invasão de um dispositivo informático. Então, hoje em dia, se alguém invade o seu celular, isso por si só já é um crime, né? Sem a sua autorização, sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento, isso por si só já é um crime. Então, a gente fala muito que o direito... É muito assustador, né? O direito é um produto da sociedade, então as coisas têm que acontecer na sociedade pra gente olhar aquilo e falar, nossa, acho que é melhor a gente transformar isso aqui numa lei pra conseguir manter uma ordem mínima aqui na nossa sociedade. É o que tem acontecido agora. É a gente ir atrás dessas situações que cada vez mais as relações são travadas no meio ambiente digital, e a pandemia colaborou muito para isso, para que a gente se relacione cada vez mais virtualmente. Isso tem N benefícios de hoje em dia você não precisa mais viajar para uma reunião e fazer tranquilamente online, né, da sua casa, de onde você estiver. Gente, home office, quem tem o privilégio, comente aqui. Né? É uma delícia. É vida. É vida. E então isso é maravilhoso, só que se você não tiver regras de convivência nessa nova dimensão, que é a dimensão virtual, como a gente tem regras de convivência para a dimensão física, vira bagunça. Né? Então, a gente precisa não só aplicar as leis que a gente já tem, mas também criar regras próprias para esse ambiente. Essa é a grande questão. Dá para afirmar que a gente está no metaverso hoje? Por que disso? Bom, eu gosto de inteligência artificial e consumo muita ficção científica. Então, coisas que eu via, sei lá, um Black Mirror que eu gosto pra caramba, que tem capítulos que me pegam muito, e aquele capítulo que fala sobre inteligência artificial, que a pessoa assina o contrato sem ler e expõe ali dados e o capítulo retrata depois que você faz o que você quiser, no caso o estúdio, né? Com a imagem da pessoa, isso me pegou muito. Então, dá pra afirmar que a gente tem vivido um multiverso aí, quando o assunto é direito online? Eu acho que sim. Nossa, que meio caótica essa pergunta. Acho que aqui no Brasil, a gente ainda tem a segurança de ter, em relações como essa, por exemplo, em que eu assino esses termos de uso, por exemplo, sem ler cuidadosamente, eu tô falando de uma relação de consumo, onde eu tô consumindo um conteúdo, por exemplo, um serviço que uma plataforma tá me oferecendo e ela é fornecedor. Eu digo que a gente tem essa segurança, essa sorte, porque a lei consumerista ela é bem protetiva para o consumidor, porque a gente parte do pressuposto de que a gente não tá em igualdade de condições fornecedor e consumidor, e de fato não tá, né? Tapa, esse é um grande tapa. E por conta disso, a legislação ela vai ter um tratamento mais protetivo para o consumidor no direito de dizer, tá bom, não importa que ele assinou isso, essa cláusula é nula, porque ela contraria uma lei federal. Isso é maravilhoso, porque é uma segurança para o consumidor. Tem países que não têm essa legislação protetiva e que a partir do momento que você assina dizendo, olha, eu concordo que eu só tenho 1 ano para reclamar qualquer problema que eu tenha com essa plataforma, eu concordo em abrir mão da jurisdição do meu país e qualquer problema eu vou ter que ir para a Califórnia resolver. A partir do momento que você faz isso, de fato, eles vão presumir que você fez isso de forma consciente e vá atrás dos seus direitos. Então, se fosse dessa maneira, seria muito preocupante o fato de a gente não ter, para todos as questões, leis específicas para o ambiente digital. Então, como a gente tem, né, leis que já permitem que a gente tenha uma certa proteção, isso ainda nos dá alguma segurança. Mas eu afirmo, assim, com bastante tranquilidade, que como as relações elas acontecem cada vez mais no ambiente digital, a gente precisa ter normas específicas para o ambiente digital. Isso passa o âmbito Brasil. Isso é uma questão que tem que ser discutida no âmbito internacional. Porque muito diferentemente do plano físico, onde eu tenho aqui as Forças Armadas defendendo as nossas fronteiras terrestres, então as fronteiras marítimas, a Marinha, as aéreas, a Aeronáutica, as terrestres, o Exército. No meio ambiente digital, no espaço cibernético, que a gente chama, qual é a fronteira?
Até onde? Qual é o limite? Então, tudo é muito mais tênue, tudo é muito mais fluido. Então, se a gente não tiver os países sentando e conversando sobre algumas regras mínimas para a gente ter ordem nesse meio, realmente é um pouco mais difícil da gente avançar. E aí seria uma discussão para um novo podcast, porque a gente tem uma Nossa, meu Deus, você tá me abrindo aqui polêmica multiversos, janelas, de desafios por interesses, né? Então, os interesses dos países são muito diversos quando se diz, quando se fala sobre a internet. Tem países que são favoráveis a um controle do Estado sobre a internet. Tem países que são favoráveis a uma internet totalmente livre. E eu não preciso nem falar nomes para já vir na nossa cabeça do que a gente tá falando. Se os interesses partem de premissas muito distintas, como que a gente vai conseguir fazer eles sentarem e chegarem num acordo sobre como regulamentar isso? Então, esse é o desafio que a gente encontra hoje no cenário internacional para conseguir avançar com essa me deu uma temática. super bugada, porque quando a gente coloca nesse âmbito, né, você fez não sei se foi uma especialização ou foi um curso rápido de relações internacionais. Foi. E é um tema que eu gosto, porque também hoje, no meu corporativo, eu trabalho com essas relações internacionais. E quando a gente vai no âmbito do direito, galera... Roberto pode afirmar isso, é uma caixa de Pandora, porque são muito interesses, ora pessoais, ora políticos e ora na base do ego. Exatamente. Tem muito ego em relações políticas. É muito curioso isso, porque eu sempre me ative muito ao direito, né? E depois dessa especialização em Direito de Segurança Nacional, eu falei, gente, mas eu gostaria de ter uma visão um pouco mais macro sobre as relações estratégicas entre países, porque muita coisa não é decidida com base na lei, né? Ou, enfim, no que a gente gostaria que fosse, digamos assim, mas com base realmente em interesses dos países, do que é melhor para cada país. Cada um vai defender o seu interesse. E natural que seja assim. Não dá pra gente querer viver num mundo, né, fantástico e achar que, enfim. E aí eu fui fazer essa especialização, fiz online na Universidade de Harvard, e isso me deu uma visão tão macro, porque eu falei, gente, de fato, assim, não adianta é muito bonito, a gente fala, olha, a gente precisa de normas que promovam direitos humanos no espaço cibernético, porque a gente precisa defender o fim último disso, né? Pra quem que a internet existe? Pro homem, pra beneficiar, pra facilitar, pra melhorar a vida do homem. Então, ela tem que atender os interesses do homem. A gente não pode virar um instrumento da internet. Os nossos direitos humanos têm que ser garantidos, os nossos direitos fundamentais. Então, é muito fácil você pensar assim, dizer assim, então tá bom. Então, vamos pedir pra ONU lá, reunir os países e, né, ficar à frente de uma discussão pra gente ter normas de direitos humanos no espaço cibernético. Na teoria, se a questão fosse meramente jurídica, seria muito fácil resolver isso. Mas a questão não é só jurídica, é uma questão de interesses, de estados soberanos, que não tem um órgão superior que vai dizer, você tem que seguir isso aqui. Porque aqui dentro de um estado, né, o estado organiza e a gente, como cidadão, tem que obedecer a norma, gostemos ou não dela. Mas, no aspecto internacional, não. Cada nação é soberana. E se ela não concorda, ela vai dizer, eu não vou aderir a esse tratado. E aí vai ter que ter aquela pressão diplomática, econômica de outros países, muito menos jurídica do que, né, de outros aspectos. Então, Mas é muito louco, né? Porque a gente passa pela questão de bom senso e começa a entrar no mérito, ou no ambiente, ou na guerrilha capital. E quando a gente fala em guerrilha capital, qual que é o interesse vinculado a essa regulamentação de países e por aí vai? Começa a ficar um tema muito sensível, porque envolve cifras, né? Controle, cifras poder, e por aí, né, vai. Também. Poder, gente. Acho que a vaidade de poder Eu acho que tem muito uma questão de poder, porque ninguém quer ceder. Meu Deus, que bugado. Eu estou aqui louco, bugado. Nenhum Estado vai querer ceder e deixar os seus interesses em segundo plano por algo que ele não acha que é estrategicamente bom para ele. Então, é um desafio. Hoje em dia, eu diria que em termos de espaço cibernético, é um dos maiores desafios que a gente tem que conseguir promover normas de espaço cibernético para conseguir avançar com temáticas de uma regulamentação mínima que seja comum a todos os estados, até porque essas grandes big tech, até redundante, essas grandes empresas multinacionais, essas big techs que a gente chama, seria muito melhor se a gente tivesse algumas regras mínimas que fossem comuns, pelo menos de proteção a direitos humanos, e elas tivessem que cumprir para todos os países, né, para todos aqueles... Enfim, e até com as próprias empresas sentando também para conversar sobre isso. Porque grande parte do espaço cibernético está sob controle do setor privado, né? Diferente do espaço físico, que a gente ainda tem o Estado como um órgão, né? Assim, com poder de império, que a gente chama. No meio ambiente cibernético, assim, a gente tem boa parte do controle nas mãos de entes privados. Cara, gente, é que assim, são muito... É muito legal ver que o Brasil está indo numa direção legal, que a gente tem algumas seguranças diferentes de outros países,
Mas é também muito caótico pensar que, por mais que sejamos cobertos, estamos muito descobertos. E ainda pensando como lei de forma geral, como que você vê a alfabetização judicial digital? Qual que é a importância dela? Até porque você está hoje, você toca um cooperativo e você está vinculado na questão acadêmica. Como que é para você isso, essa educação básica? Para que a gente tenha essa autocrítica e entenda, como você mencionou, que países desenvolvidos, eu até tenho aqui na cabeça que eu não vou citar, como a gente faça pesquisa. A importância de, na base jovem, na base criança, para que a gente consiga formar cidadãos que vão ter senso crítico apurado para conseguir aferir algo fake ou real. Conseguir viver nesse mundo, né? Nessa nova realidade, porque é inevitável isso. E se a gente não preparar... E essa questão da alfabetização digital, ela não é só uma questão, assim, social. É uma questão de direito humano mesmo, porque a gente tem que preparar toda a população, a gente tem que preparar as crianças para saberem crescer num ambiente que vai, talvez, ter relações predominantemente virtuais. Então, para eles saberem discernir o que é fake do que é válido, para que eles tenham segurança. Isso vale para todo mundo, não só para as crianças. Eu digo muito isso, né? E muitas pessoas falam isso, não é algo meu, assim. Mas você não sai da sua casa e deixa a porta aberta, né? Você não vai num restaurante, larga sua carteira e sua bolsa aberta em cima da mesa e vai ao banheiro, por exemplo. Se você tem essa consciência de segurança neste plano físico, por que você não tem um antivírus no seu computador? Por que você usa a mesma senha para tudo? Por que você acha que tá tudo bem sempre? Aí, até que aconteça alguma coisa com você e você acorda um belo dia e não consiga mexer no seu computador, você diz, Nossa, não imaginava. não, você tinha que imaginar, porque os riscos que existem no meio ambiente físico existem no meio ambiente virtual também. E falta pra gente essa consciência de segurança. Então isso vale pra todo mundo. Claro que se as crianças puderem crescer já tendo essa mentalidade, é maravilhoso. Mas a gente que é usuário, a gente que precisa travar relações e que de repente não somos nativos digitais, quando nasci, né, a gente ainda tinha orelhão. Comente aqui, crianças. Não tinha net ainda, né? Assistia só TV aberta. Então, a gente precisa aprender a viver nesse meio com segurança. E isso vale para a questão, como eu disse, de saber o que é fake, o que é real, para a questão da gente viver de forma mais segura e proteger as nossas informações, nossos dados, enfim, nossos ativos. E também, até para você poder manter as pessoas no mercado de trabalho. Porque hoje em dia muitas funções estão sendo substituídas por assistentes virtuais, por robôs, e, né, por chatbot. Então, se a pessoa não se reinventar, não acompanhar esse movimento para se tornar importante dentro desse novo mercado, ela vai ficar de fora. Mas eu não acho que isso é uma responsabilidade só da pessoa. Eu acho que isso é um esforço que tem que envolver toda a sociedade e tem que envolver o poder público também, no sentido de ter esse olhar para o cidadão, de dizer, olha, a gente precisa que porque isso é uma coisa que afeta a economia, isso tira pessoas de dentro deixa pessoas à margem da sociedade, porque se a pessoa é desligada e depois não tem mais aquele salário, ela deixa de poder participar, ela vai precisar de benefícios do Estado, e aí isso custa, né? É uma bola de neve. Então, ou a gente capacita as pessoas e adquire essa consciência de fornecer cursos gratuitos para que as pessoas, principalmente aquelas dos setores mais afetados pela automatização da mão de obra, para que elas continuem sendo importantes em alguns aspectos, que elas consigam ser reinseridas sobre outras condições, assim, ou a gente vai criar um problema e vai sair mais caro lá na frente. Então, eu acho que isso tem que ser um esforço, como a gente diz, multidimensional, assim, conjunto. A gente tem que ter essa noção, mas o poder público também tem que acompanhar e inserir na grade de ensino o quanto antes a questão da educação digital, ajudar as pessoas que já estão no mercado a se manter, ou se reinserir, ou se reinventar, para que elas não se sintam aí substituídas por serviços feitos agora de forma automatizada e se vejam, de repente, da noite pro dia, sem conseguir mais se reinserir no mercado mesmo. Exato. Nossa, grandes tapas, grandes reflexões aqui com a Roberta. E você tem dicas práticas de como a gente pode se proteger com esses ataques aí, sejam em corporativos, sejam em pessoas físicas como nós. Você trouxe um dado muito legal para mim nos bastidores, que foi uma empresa X
que ela teve dados vazados aí de colaboradores, e isso empresa dentro de empresa mesmo. Alguém pegou lá de má fé e, tipo, vou vender os dados aqui, vamos lá mandar pro mercado. Tem dicas práticas, como a gente se proteger desse campo minado que é o online praticamente? Tem várias dicas, né? Tem algumas dicas que são bem técnicas, então, de você, por exemplo, ter um mínimo. Toda empresa, né? E a gente diz não só as empresas, as pessoas físicas também, pessoas naturais que a gente chama, quando tem finalidade econômica também precisam, mas toda empresa precisa cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Então, tem diversas questões que são previstas na lei que demandam uma adequação da empresa, né? E não é só porque, se você não fizer, você vai ser multado ou você vai sofrer uma sanção, porque eu acho que a gente ainda carece um pouco de o que eu chamaria de um enforcement, assim, Sim. de uma fiscalização mais apurada de cumprimento de normas aqui no Brasil. A gente tem muita lei boa, mas a gente tem pouco controle se as leis estão sendo efetivamente cumpridas. Então, ainda falta um pouco de fiscalização se as leis de proteção de dados estão sendo devidamente cumpridas, mas porque é tudo muito novo. Vamos dar também essa trégua para a autoridade que cuida disso, que foi criada há pouco tempo, que ainda tem algumas questões orçamentárias, alguns limites também administrativos ali. Mas bom você falar isso, porque quando você traz para o nosso ambiente, eu vou chamar assim de civil, né? Dá a responsabilidade para todo mundo. Isso, todo mundo pega um pedaço do bolo, tipo, galera, vamos olhar no coletivo. Porque eu vejo que quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, tava todo mundo muito preocupado. E aí o empresário olha e pensa assim, mas peraí, quantas empresas eu vi serem sancionadas, tomarem uma multa, ou receberem alguma punição pelo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados? Pouco, então eu não vou me preocupar com isso, eu vou destinar esse orçamento para outra coisa. Mas eles não têm a mentalidade de que o foco não é esse. Uhum. Existe um outro custo que a gente fala que é um custo intangível, que é o custo reputacional. Nossa, Você vincular... E esse é um tapa. Esse é um grande tapa. Você vincular a sua empresa a uma situação de insegurança. De dizer, nossa, lá eles não têm cuidado nenhum. Então, você pensa numa grande empresa que todos os colaboradores tinham acesso ao banco de dados de todos os clientes do Brasil inteiro. Nossa, cara. E era era um nicho, como eu comentei no off com você, né? Era um nicho bem específico de pessoas com alto poder aquisitivo. E, de repente, um desses colaboradores falou... esse perfil aqui tá bom, vale dinheiro. Porque para quem precisar de pessoas com esse perfil, né? Esse tipo aqui, eu consigo aqui já um bom retorno. E vendeu isso para terceiros, e isso significa para a empresa um vazamento de dados. E aquele público fiel tá dizendo, como assim? Exato. Como assim todos os seus vendedores do Brasil tinham acesso à minha renda mensal, ao meu endereço, ao meu telefone, ao meu e-mail, ao meu CPF? Peraí, e a minha segurança? Então, isso gera na mente do cliente, na mente do consumidor, uma sensação de insegurança, uma sensação de dúvida, que pode fazer ele migrar para um concorrente seu porque ele perdeu a confiança em você. E isso custa muito mais caro do que qualquer sanção administrativa que a autoridade possa te dar, porque você não consegue dimensionar de antemão o custo desse incidente, o custo de um problema desse, né? E se você não comunicar e ficarem sabendo depois, pode gerar um problema maior ainda, né? Gente, isso é um grande tapa reputacional. Então, comente aí o seu. Então, dicas, né, práticas, você ter esse controle por camadas, então você tem que ter um bom controle do que cada colaborador seu precisa conhecer, do que cada colaborador seu precisa acessar, e aí você vai ter que ter algum investimento nesse aspecto para que haja esse tipo de controle, algum tipo de software do seu ramo que faça essa triagem. Você tem que ter um bom backup, porque você pode acordar um belo dia e seus dados terem sido sequestrados, e aí ou você vai ficar na mão de pagar lá as criptomoedas que vão ser exigidas, ou você vai falar, não tem problema, eu tenho condição de rapidamente me recuperar disso, que é o que a gente chama de resiliência, né? Porque não tem como você se proteger 100% no virtual. Sim. Você sempre vai ter ali uma vulnerabilidade, mas se você é resiliente, se você consegue se reerguer rapidamente, isso é uma grande tacada, porque daí você não fica tão na mão ali de situações que
porventura, por mais que você seja cuidadoso, possam acontecer. Acesso às nuvens, recomenda, e cuidado com o que você escreve de senha no seu bloco de nota do celular. Claro, gente, assim, tem umas dicas que você vai, sei lá, mas até parece que alguém faz isso, faz. É que o óbvio... Então, assim, deixar no post-it da tela do computador o colaborador a senha dele, gente, né? Por favor, a senha tem que ser pessoal e intransferível. Se eu tiver um vazamento, eu quiser buscar saber de que computador que foi, e o colaborador tem um post-it com a senha dele colada ali, eu vou presumir que foi do dele, mas se foi ele mesmo, ou se foi qualquer outra pessoa da empresa que conhecia a senha dele, porque todo mundo conhecia... Comente aqui se você tem um amigo aí da Baia do lado que faz isso. Tomar muito cuidado com o uso de rascunhos. Então, eu já peguei empresa que eu tava fazendo implementação de proteção de dados. E a empresa sempre acha que ela tá, né? Não, aqui a gente tem muito cuidado. Aqui não somos soberanos. Aqui a gente é cuidar. Ah, não, aqui a gente tem uma mentalidade muito voltada. Ninguém não imagina. Aí você chega no financeiro, do lado da impressora tem uma pilha de rascunho. Aí você levanta o primeiro, é o olerite de um colaborador que saiu com um errinho na impressão. E aí ele deixou lá de rascunho. Quer dizer, eu vou fazer uma receita de mercado pra empresa do que quiser comprar no verso do olerite do sujeito. Exato. Parece bizarro, mas a gente teve uns 2 anos atrás uma grande empresa aqui do Brasil, que eu não vou citar o nome, mas tá no Google, qualquer um pode poder pesquisar. Tome nota. Que colocou um preço de um produto anunciado ali, de uma mercadoria lá nas estantes, e uma pessoa viu que tinha um reflexo naquele preço e olhou o verso do papel com o preço. Gente, não era a quitanda da esquina, era uma grande loja de variedades. E olhou no verso desse papel o que tinha, e no verso do papel era o currículo de uma pessoa que estava aplicando para trabalhar lá, com nome, foto, endereço, tudo, e-mail, telefone. O que essa pessoa fez? Ligou para a pessoa e falou: seu currículo virou tabela de preço aqui na loja tal. Isso deu um belo processo, né? E, claro, não tem menor cabimento. Então, cuidado com a manipulação de documentos que tenham dados pessoais e você queira dar um reuso para aquilo. Eu sou super a favor do meio ambiente, eu brinco muito com isso. Mas vamos investir em papel reciclado, vamos investir, né, em usar as cápsulas do café para levar lá para plantar. Por favor, tá também, então. Agora, não usa o olerite do colaborador como rascunho, sabe? Exato. Toda empresa tem que ter do lado da impressora um triturador de folha. Sai impressão errada, triturador. Não deixa pro colaborador dizer: isso aqui pode, isso aqui não pode, porque é muito perigoso. É uma linha muito tênue. É porque é o discernimento de cada um, né? Aí seres humanos... Você vai entregar pra cada pessoa fazer esse juízo de valor, aí já tá correndo risco. Então, saiu errado o triturador de papel e depois a gente recicla esse papel de outra maneira. Mas cuidado com esse uso de rascunhos. E tem uma coisa que eu diria assim, pra vida, independentemente de empresa, que eu sempre falo nas minhas palestras, que eu acho que é um caminho também sem volta. Essa ideia de senhas fortes, de senhas rígidas, ela tá cada vez mais ultrapassada, porque você consegue quebrar uma senha, às vezes em segundos, né? E muita gente ainda adota mesmo a senha para tudo, então é uma coisa que é uma briga, assim, eterna, essa questão do manejo de senhas. Sim. Então, o que grandes instituições já têm investido, até as instituições financeiras têm liderado essa pesquisa, mas é o uso da inteligência artificial para aprender padrões de comportamento dos usuários. Então, muito mais no futuro do que o uso de senhas, para saber se é você mesmo que está acessando a sua conta no banco, ele vai saber se o ritmo que você está digitando é o padrão seu, se está usando só um dedo ou se está usando mais de um dedo, se segue o teu padrão, a geolocalização, se é onde você costuma estar ou se é um lugar totalmente aleatório. Inóspito, inacessível. Exato, aleatório, que você nunca esteve. Então, muito mais por padrões de comportamento e de perfil seu do que pela senha em si. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia é muito comum que a gente veja pessoas que tomaram golpes, por exemplo, no WhatsApp. O filho, mãe, salva esse meu novo contato. Nossa, mudei de telefone. Quem nunca, né? Quem nunca, né, mamãe? Quem nunca? Uma vez por semana. De um amigo que passou por isso. Uma vez por mês, minha mãe... E acabou pagando. E aí, o que acontece? Olha, salva aqui. Ai, mãe, tô precisando de um Pix aqui na emergência, porque meu celular quebrou, tal. E aí, a pessoa faz. Então, hoje em dia, você tem que desconfiar da foto, você tem que desconfiar da voz, você tem que desconfiar do vídeo. Por quê? Porque as deepfakes estão aí com tudo pra fazer de conta que é você mesmo que tá falando. Então, como é que eu vou saber se aquele é meu filho mesmo? Grava aí um vídeo pra eu saber se é você. Não adianta, porque pode ser um deepfake. Então, como é que eu vou saber se é a pessoa mesmo? Vamos combinar um código. Então, eu falo, toda família tem que combinar isso. Olha, qual é o nosso código? Se eu tiver numa situação que fuja do padrão, em que eu vá te pedir um dinheiro, ou que eu vá relatar uma coisa que pra você tá soando como estranha, que não é o meu perfil, pede pra eu falar uma palavra.
e a gente vai combinar de antemão essa palavra. Porque se for o mesmo, eu vou saber que palavra que é. Nossa, Se não for, e é uma coisa de graça, é uma coisa simples, mas é uma coisa que pode ajudar, por exemplo, seus parentes a caírem num golpe. Não, você salva vidas. De alguém se passar por você e te levar pra uma furada, né? Nossa, caramba, gente, esse foi um grande tapa. Palavrinha de segurança. Não, e foi, eu acho que é um tapa mágico, assim, duplo carpado, assim, porque é algo muito simples que de fato pode salvar vidas, a sua vida, a sua família toda. Segurança financeira, física, né? Porque às vezes pode te fazer ir pra um lugar, mãe, vem me buscar aqui em tal lugar que eu tô precisando de ajuda. E aí você vai e, na verdade, isso tudo era uma emboscada, digamos assim, né? Então, se for qualquer coisa que fuja do padrão, mas qual era aquela palavra que a gente combinou? E ver, porque isso ainda, né? A menos que a pessoa vaze isso, vai ser mais difícil de você conseguir chegar. Nossa, eu estou muito feliz, assim, com o seu conteúdo. Parabéns, você é um profissional incrível. Obrigada. Que tema gostoso, maravilhoso, sensacional, cheio de tapas e, infelizmente, passa voando. Tá chegando ao fim. E, por favor, as suas considerações finais, como a gente faz para acessar você, te achar em redes, acessar o seu trabalho, porque eu sei que ela tem um trabalho aqui. Ela rala muito essa mulher, gente, demais mesmo. Não só a formação acadêmica, ela de fato trabalha demais. Então, como a gente faz para te acessar, Roberta? Eu vou deixar meu LinkedIn, se você autorizar, pode, disponível. Claro. Você é advogada, se você autorizar, tá dando certo. Eu vou deixar também meu site, robertalopesca.com, e também o meu perfil do LinkedIn, é meu nome completo, Roberta Lopes da Cruz Antônio. É um prazer conversar, debater, tirar dúvidas. Faz palestras também, certo? Faço palestras em empresas, em escolas, treinamentos, para conscientização nessa questão da proteção de dados e também do compliance, né? Desse cuidado com o manejo de informações pessoais, de clientes, enfim, tô à disposição. É um prazer, eu sou suspeita pra falar sobre o assunto, dá pra perceber que eu gosto muito, que eu sou apaixonada pelo tema, mas eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de trazer um pouquinho da minha experiência e tentar despertar um pouco esse olhar crítico das pessoas pra esse campo que talvez não seja tão novo, mas que tem muita coisa ainda que não tá tão bem trabalhada na nossa cabeça, não tá tão bem trabalhada de forma legal mesmo, jurídica, social. Então a gente precisa saber viver nesse novo ambiente da melhor maneira possível. Então, para fechar, para o futuro, o que você espera desse direito digital? O que a gente consiga fazer como coletivo? Eu espero que a gente continue sendo o fim último de tudo isso. Então eu espero que a gente não se torne um instrumento desse grande sistema. E existe uma grande movimentação nesse sentido, né? De até uma perfilização silenciosa nossa. Grandes senior level oficiais aí de grandes, né, empresas, de big techs, já tem despertado alguma atenção, até alguns livros publicados nesse aspecto, sobre o quão silencioso e mascarado é o fato de que a gente está sendo o tempo inteiro monitorado e o nosso comportamento está sendo o tempo inteiro levado em consideração para entregar algum conteúdo pra gente. Então, quando a gente entra numa rede social hoje e vai lá na lupinha, o que a gente encontra como resultado não é totalmente livre. É baseado no que os algoritmos acham que a gente vai preferir. Isso é liberdade? Então, eu espero que a gente... questionamento. Minha reflexão final, né? Que a gente possa ter liberdade, que a gente possa ser livre no ambiente digital e que a internet continue servindo aos homens e não a gente, a internet. Nossa, e com esse tapa gostoso que a Roberta aqui faz o comentário dela final. Gente, a minha reflexão é que a gente de fato possa ser ferramenta e que a gente não seja o uso dessa ferramenta, que a gente tenha discernimento para conseguir avaliar, julgar, pensar, refletir. Quando você receber alguma notificação ali, um link qualquer, não clique nessa porcaria, pelo amor de Deus. Tenha senso crítico para fazer a sua avaliação, para não cair num grande golpe e envolver a sua família toda. Coloquem a palavra mágica na sua família, achei isso sensacional, é salvar vidas de fato. E ter discernimento para que você entenda de onde é a fonte, pesquise a fonte e, se necessário, repesquise, porque as fakes estão aí, a internet e a inteligência artificial de fato vai nos devorar, só que a gente não pode ser puramente instrumento, a gente tem que aprender a usar as ferramentas para que a gente consiga jogar o jogo numa boa. Roberta, muitíssimo obrigado mais uma vez, que você tenha um excelente retorno aí para sua casa, para os seus filhos, para o seu maridão. Cuida dessa mulher incrível, pelo amor de Deus, que ela vale ouro aqui de fato. E a gente vê logo mais, gente. Então se inscreva no canal, compartilha para geral e até mais. Beijo gigantesco. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.